Olá, o Agenda Econômica está começando. Qual a importância da educação para o desenvolvimento econômico do país? O ensino técnico ainda é importante para a economia brasileira? Como anda a formação das novas gerações profissionais técnicas no país? Para responder essas e outras perguntas, o Agenda Econômica convidou o diretor de Inovação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria e diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi. Obrigada, Rafael, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado. Então, antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha em um vídeo que a gente preparou sobre esse assunto, sobre os novos dados do ensino médio no Brasil. O Brasil tem hoje quase 9 milhões de jovens no ensino médio. Mais de 80% deles aprendem conteúdos voltados para o vestibular, que serão descartados após o ingresso na faculdade. Mas os que não forem para o ensino superior vão simplesmente esquecer o que aprenderam, por falta de uso no dia a dia. Segundo dados do Censo Escolar de 2015, feito pelo Ministério da Educação, menos de 2 milhões de jovens estão recebendo formação profissional que lhes possibilite trabalhar e ter autonomia financeira. Essa educação está sendo feita em cursos técnicos, integrados ao ensino médio ou depois de concluído o ensino regular, em instituições focadas na formação de mão de obra, em escolas como o SENAC e o SENAI. Então, Lucchesi, diante desse quadro, eu queria que você começasse respondendo a primeira pergunta. Qual é o papel e a importância da educação hoje no desenvolvimento econômico do Brasil? Na sociedade do conhecimento, que é o mundo onde nós estamos, a educação é o pilar fundamental, é o pilar central para criar condições efetivas de desenvolvimento sustentável. A educação, ela tem um papel-chave, tanto de sofisticar o mundo dos negócios, com empreendedores cada vez mais competentes e capacitados, mas também para assegurar maior produtividade da mão de obra. E aí no Brasil, nós temos um grande problema. Nós temos um déficit de produtividade do trabalho. Nós precisamos hoje de 5 trabalhadores brasileiros para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano, ou 4 brasileiros para ter a mesma produtividade de um trabalhador alemão, ou 3 trabalhadores brasileiros para terem a mesma produtividade de um trabalhador sul-coreano. Por que nós temos essa baixa produtividade? Isso, era exatamente a pergunta. Por que isso? É uma falta de qualificação, é uma deficiência, aprende ao longo do tempo na prática? Como é que está se dando essa aprendizagem, essa formação da mão de obra brasileira? A produtividade do trabalho é um indicador síntese. Vários fatores interferem. A longo prazo, um fator é fundamental, é a educação. Então, o grande déficit que nós temos é a qualidade da educação e uma baixa abrangência da educação profissional, educação técnica ou profissional, na nossa matriz educacional. O sistema educacional brasileiro ele é recente. A universalização dele aconteceu a partir dos anos 90. Então, ele é muito recente, mas ainda estamos muito atrás na qualidade. A qualidade é um problema que nós precisamos acertar. Está evoluindo, mas está evoluindo lentamente. O outro grande problema é que nós só temos uma pequena parcela da nossa juventude, como você bem falou, que faz a educação regular junto com a educação profissional. Nos países desenvolvidos, metade dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. No Brasil, é em torno de 8%. Se nós estivéssemos na Áustria, 76% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. Na Finlândia, 69%. No Japão, 70%. A que você acha que se deve essa disparidade? Assim, os jovens são formados para quê, exatamente? Para ir para uma universidade, mas nem 10% deles chegam lá. Qual é o grande problema ali? No Brasil, hoje, 17% dos jovens vão para a universidade. A gente ampliou bastante esse número no período recente. Mas 83% dos jovens não vão para a universidade. E eles vão para o mundo do trabalho com uma educação regular de má qualidade. Então, a possibilidade deles conseguirem uma boa inserção no mundo do trabalho é baixa. Se nós ampliarmos o esforço de acesso à educação profissional, é algo decisivo
para melhorar a cidadania, melhorar a inserção do jovem no mundo do trabalho. Nós temos problemas em todos os países, mas acentuadamente no Brasil, o índice de desocupação de jovens é muito maior do que o restante da população adulta. Então, precisamos melhorar isso e, certamente, isso vai se traduzir também em melhoria da produtividade do trabalho, o que vai assegurar maior competitividade para as empresas e melhor geração de riqueza e desenvolvimento sustentável. Ou seja, a educação profissional é uma forma de nós criarmos um círculo virtuoso de desenvolvimento. Por que isso não foi feito? Houve uma tentativa aí nas décadas de 1970, 1980, a gente teve algumas formações nisso aí. E mais recentemente, um reforço com os institutos técnicos federais, mas já também em nível superior. Como é que a gente pode equilibrar isso aí? Porque uma coisa preocupante é quem está chegando para o mercado de trabalho, ou seja, a força de trabalho básica do país de daqui a 10 anos, que está entrando agora, está entrando sem formação. Está saindo, está terminando o segundo grau sem saber o que vai ser, né? Porque não tem nenhuma qualificação. Como é que a gente equilibra isso aí? É verdade, nós precisamos fazer um esforço grande, até porque o Brasil está vivendo uma acelerada transição demográfica. Ou seja, nós estamos passando pela etapa do bônus demográfico, a taxa de natalidade está caindo muito, e nós temos que pensar um sistema educacional como os ingleses ou os finlandeses pensam seu sistema educacional. Não podemos perder um jovem. E o Brasil tem um sistema educacional que perde a maior parte dos jovens, porque ele monta um sistema educacional que é elitista, só voltado para conteúdos, como se todos fossem para a universidade. E, na verdade, um pequeno contingente vai para a universidade. E mesmo quem vai para a universidade chega sem qualidade, porque não sabe muito bem matemática, não sabe muito bem português. O que a gente está... Qual é a pergunta que todo professor faz? Nós temos um duplo problema. Nós temos um problema de qualidade no sistema educacional, que precisa ser melhorado, mas nós temos um problema também de matriz. Nós precisamos fazer como os países desenvolvidos e os emergentes mais bem-sucedidos fizeram, que é montar um sistema educacional voltado para as oportunidades de inserção das pessoas no mundo do trabalho, educação para a vida, para a cidadania, aonde a inserção no mundo do trabalho é um fator preponderante, é um fator-chave. Essa é uma agenda importante. Como é que se estrutura isso? Quando anunciou esse censo 2015, o resultado do censo 2015, o ministro Mercadante falou que dos objetivos do MEC é exatamente ampliar o ensino médio de qualificação técnica para ver se evita um pouco a evasão escolar. Porque é compreensível um menino que no primeiro ano do segundo grau abandona porque não entende e não vai usar para nada aquele tanto de biologia, física, química, matemática, especializadíssimos e que não vão ter uso na vida prática dele, né? É verdade, nós precisamos destravar a nossa grade curricular do ensino médio e aumentar o esforço de educação profissional. O governo atual fez uma enorme contribuição, que foi o Pronatec. O Pronatec, ao meu ver, deve ser um programa de Estado, porque ele vai exatamente na raiz do problema, ajustando a nossa matriz educacional, incorporando os atores educacionais que têm competência na área de educação profissional, como é o caso do Senai, do Senac, das redes estaduais, da rede federal, para dar uma enorme e importante resposta de nós ajustarmos a nossa matriz educacional com essa acelerada transição demográfica. Então, temos que fazer isso rapidamente. E aí o Pronatec ele tem essa arquitetura muito bem concebida para a implementação dessa ação rápida no tempo, transformando a nossa matriz educacional. Então, com a experiência que vocês têm de Senai e Senac, né, que são as escolas técnicas do Sistema S, é possível se estender esse modelo para, digamos, toda a rede pública de ensino médio? Ou não vale a pena isso? A gente tem que achar um modelo alternativo? Para toda a rede não vale a pena, mas seguramente nós temos que ampliar bastante. Em um caminho, certamente passa por fortalecer programas como o Pronatec ou um programa que o MEC lançou recentemente, que é o Pronatec EJA. Nós temos
um enorme contingente populacional no Brasil. Nós temos 80 milhões de brasileiros que não têm o ensino médio, ou 57 milhões de brasileiros que não têm nem o ensino fundamental e já são adultos. Estão na população economicamente ativa, vão estar muito tempo na população economicamente ativa e têm um reduzido anos de escolaridade. Nós temos que combinar com essas pessoas que já estão adultas e engajadas no mercado de trabalho uma educação regular, mais ajustada à realidade do mundo do trabalho, combinado com a educação profissional. Certamente vai ser uma lógica de um programa social 2.0, com o engajamento desse indivíduo, com melhor inserção no mundo do trabalho, com maiores competências, e ele vai aprender português e matemática no contexto da profissão que ele ou já tem ou que ele quer ter. Se ele é um eletricista, se ele é um pedreiro, se ele é um marceneiro, ele vai desenvolver competências que serão decisivas para ele ter uma melhor performance, para ele conseguir uma melhor renda, uma melhor inserção no mundo do trabalho, para ele prestar serviços melhores. Qualidade e com isso, também. E com isso ele ter melhor resultado econômico e seguramente com ganhos de qualidade e produtividade do seu ofício. Rafael, a gente vai fazer um breve intervalo, tá bom? E voltamos já já. Então, daqui a pouquinho a gente continua a entrevista para falar sobre a importância da educação, da formação de mão de obra de nível técnico no país. Voltamos já.